Gemima, você já notou que existem palavras que nos acalmam, mas existem palavras que é como a mesma coisa que nos dá um tiro? Núzia, é verdade. Porque as palavras, elas têm um poder. Mesmo que a gente acredite ou não em certos conceitos, as palavras, elas têm um poder. Um sábio, lá o apóstolo Paulo, no passado, ao escrever uma carta para os cristãos em Colossenses, ele disse que as suas palavras sejam agradáveis, temperadas com sal, para que, de todo modo, saibam como responder a cada pessoa. O que quer dizer isso? O que é temperada com sal? Você já comeu uma comida sem sal? Você já comeu uma carne totalmente sem sal? A carne, ela é boa, pode ser a picanha, mas se ela estiver sem sal algum, ela vai descer dando trabalho. Então, o tempero, nas nossas palavras, nós vamos dar esse tempero. É aquela questão de dosar. O que é o temperar com sal? É você dosar a palavra que você vai usar, a intenção daquela palavra e a força que você vai utilizar. Porque, por exemplo, quantas vezes já aconteceu, comigo já aconteceu várias vezes, não sei com você, eu que trabalho atendendo ao público, existem pessoas que dizem assim, benção, faz tal coisa. Aqui na cidade as pessoas usam essa palavra. Muitas vezes a pessoa usa no seu dia a dia. Fala realmente, benção, faz isso e tal, não sei o que você realmente faz. É como se fosse, menina, garota, Binho. A gente às vezes fala assim, né? Binho, pega isso aí. Numa forma assim coloquial, mas muitas vezes a pessoa diz assim, benção, não sei o que lá. De uma forma que você vê que é agressiva. Exatamente. Então, a intensidade, a intenção e a força que nós usamos às vezes com a mesma palavra dá um reflexo totalmente diferente. Ela realmente reflete coisas diferentes até do que a própria palavra em si. Diga que você... Como seria, Gemima, assim, em grupos, existem grupos que têm esse tipo de linguajar próprio. Exatamente. É isso? É. Seria dessa maneira? Mais ou menos isso. Né? Tem a depender do ambiente, você usa determinado tipo de palavras. Aquelas mesmas palavras em outro ambiente... Isso que eu quis dizer. Significa outra coisa. Exatamente. Tem outro significado. Me lembrei, a palavra que eu perdi agora. Me lembrei, a questão do significado. Porque existem palavras que são absolutas. Existem palavras que são absolutas. E no nosso dia a dia, principalmente no atendimento ao cliente, precisamos usar palavras absolutas. O que quer dizer? Bom dia, senhor, bom dia, senhora. Simples. Às vezes é um jovem. Você pode mudar um pouquinho aquilo que você está falando? Pode. Mas é melhor não sair do padrão. É bom dia, senhor, bom dia, senhora. Com o decorrer do atendimento, podemos mudar um pouco. Jovem, se você percebe que a pessoa, realmente aquele seu cliente é bem jovenzinho, você pode chamar de jovem, mas nunca utilizar palavra que tenha vários significados. Palavras que são adequadas somente numa região do país. Por exemplo, nosso país, que é do tamanho de um continente, o nosso Brasil ele é continental, então existem palavras que mudam de significado a depender da região. Então, não devemos utilizar esse tipo de palavras. Usar as palavras que no português serão entendidas claramente em qualquer região, em qualquer situação. E ouvir realmente o que aquele cliente tem ali para dizer. Ouvindo o que ele está te falando, você responde baseado naquilo. Utiliza até as próprias palavras. Quer ver uma coisa que eu faço muito? O cliente ele me diz um problema. Repita aquele problema. Deixa eu ver se eu entendi, senhor. Aí você repete o problema. Quer dizer que a senha que o senhor utilizou na internet não funcionou. Pronto. Então ali você pega realmente o problema. Você entende quando você repete a palavra do cliente. Porque o cliente às vezes te conta uma história macro. Aí ele fala, eu fui comprar não sei o que. Quer dizer, ele começou a falar. E tem uns que são bem prolixos, né? Aí ele começou a falar, Isso. Eu fui comprar não sei o que. Aí você começa a ouvir. Aí até você entender que ele foi comprar na internet. Aí você, então internet. Aí você pegou a palavra, internet. Quando não sei o que, eu troquei que não sei o que. E haja história. Aí ele diz, quando eu fui botar a minha senha, aí deu e senha inválida. Aí eu chamei minha mulher. Aí vem mais história. Então, até o momento, você só pegou duas palavras, que foi uma compra na internet e a senha. Aí ele chamou a mulher, chamou o filho, e voltou. E até agora, nada de você entender o problema. Então, assim, a história vai até você pegar as palavras principais. Pronto. Aí, quando ele bota a senha 3 vezes, aí deu bloqueado. Não conseguia efetivar como. Então, de toda a história do cliente,
você percebe o quê? Você faz aquele resumo, você pega as palavras principais. Sim. Então, o senhor vai fazer uma compra pela internet, aí você já sabe qual é o canal de compra. A sua senha da internet não funcionou, o senhor bloqueou porque usou várias vezes. O senhor se lembra dessa senha, quer manter a mesma, quer trocar, e resolve o problema. Então, as palavras. Pegar palavras-chave a fim de resolver aquela situação. Pronto. E essas palavras têm que ser o quê? Temperadas com sal. Exatamente. Quer dizer que temos de ter o cuidado para não estar falando as palavras rudes, né? Palavras que possam ser agressivas, que possam significar que estamos agredindo. Ou até menosprezando a inteligência do cliente, coisas tipo. Essa semana teve um evento, uma senhora, ela foi para a igreja e ela contou a história grande, imensa. Por final, ela esqueceu a bolsa. Sim. Isso acontece. Ela chegou assim, muito se justificando. Porque eu não estava prestando atenção, porque isso, porque aquilo. Então, eu até observei, até elogiei minha colega que atendeu a cliente, que ela disse simplesmente assim: a senhora não se preocupe, isso acontece com qualquer pessoa. Não é a senhora. Porque ela estava se achando assim, se sentindo culpada. Porque é uma senhorinha idosa, não sei o quê. Mas isso acontece com qualquer um. A gente esquece qualquer coisa em qualquer lugar. Então, até isso, você acolher o cliente, né, e dizer: não se preocupe, isso acontece com qualquer pessoa. O que é que nós temos que fazer? É bloquear o cartão da senhora. É bloquear seu cartão e tal. A senhora fez a ocorrência. Meu filho fez comigo pela internet, dizendo: é importante, porque pegaram documentos da senhora. Então, tem que fazer, mesmo a senhora idosa, tem que fazer. Entendeu? Então, assim, focar na resolução do problema e não deixá-la se sentindo tão culpada. Então, minha colega, ela disse isso: não se preocupe, o que é que nós temos que fazer agora? Bloquear os cartões da senhora, bloquear as senhas e tal. Isso que é o importante, ver se não mexeram nas coisas da senhora e tal, pronto. E aí deixar ela tranquila, porque realmente pode acontecer com qualquer um. Então, temperar com sal e usar as palavras de fácil entendimento. Isso. Então, como é, Gemma, que a gente pode sempre estar focado nessa questão das palavras? Como é que a gente pode sempre estar pronto para agir dessa maneira? Ter isso em mente, ter esse ensinamento em mente desse uso das palavras. Como fazer isso? Primeira coisa é ouvir, como eu falei inicialmente, ouvir o que o cliente está falando ali para poder entendermos o que realmente aconteceu. E o que eu uso, que é infalível, a minha técnica infalível, é a empatia. É se colocar no lugar do cliente. Se a gente pensar que aquilo ali acontece com qualquer um de nós, que nós mesmos podemos passar por aquilo, facilita a resolução do problema. E facilita a maneira que a gente vai usar as palavras. Porque as palavras, elas podem conquistar, assim como podem afastar. Então, para conquistar, que é o nosso objetivo, nós temos que usar as palavras de acolhimento. Que são aquelas clássicas. Lamento pelo que aconteceu com a senhora. Vamos buscar a melhor solução. Então, assim, você demonstra que entendeu. Ou se não, entendo essa situação difícil, mas deixe-me ver aqui como resolver agora. Então, assim, a gente diz ao cliente que entendeu e vai ver a solução. Só um momento que agora eu vou resolver aqui. Vou dar algum comando para bloquear, para ninguém mexer, e a gente vê a melhor solução. Principalmente quando o cliente vem com problema. Né? Porque uma coisa é o cliente que entrou no seu estabelecimento ou comprou no seu site a primeira vez. Foi, comprou o primeiro contato, tudo bem. Foi, comprou, tudo bem. Mas essa volta, o pós-compra, que às vezes não é muito bom, que o cliente vem dirá, ou o serviço deu problema, ou o produto deu problema, ou está quebrado, ou alguma coisa, e ele já vai vir rasgando e vai vir chateado. Então, muito importante esse episódio que nós estamos falando sobre essas palavras. Exatamente. Nesse momento, então, porque, importantíssimo. Repare, usamos palavras de atração ao cliente lá naquele primeiro momento no nosso site. De atração, isso. Nós atraímos lá no site. Isso. Nós atraímos com vários gatilhos que foram utilizados ali. Isso. É a promoção, é aquela palavra que vai responder à necessidade do cliente. Atraímos. O cliente ele já comprou, já está usando o nosso serviço. Porém, aconteceu alguma coisa. Né? Aconteceu alguma coisa, então agora temos que pensar nas palavras novamente. Exatamente. A primeira palavra é de empatia e de acolhimento. Né? Essa é a primeira palavra. Mas a primeira ação é ouvir. Ouvir, porque dali do que a gente está escutando, a gente já pega o esboço do que nós vamos falar, da nossa resposta àquele cliente. Então, já pegamos ali essas palavras. Então, repetindo, ouvir, daí se colocar no lugar do cliente para poder entender aquela situação e dar o primeiro passo de resolução do problema. Exatamente. Então, as palavras que nós vamos utilizar, para nós pensarmos melhor sobre elas, até uma questão que eu acho bem interessante, que nos ajuda, é usar até comparações, usar metáforas para o que nós estamos fazendo. Porque, por exemplo,
Muitas vezes o cliente, ele está com um problema realmente que é bem grande. Muitas vezes, para ele, o problema é insolúvel. Só que não. Então, nós temos que mostrar isso. Então, por exemplo, essa senhora que chegou lá, para ela, né, que é uma senhora, às vezes não entende tanto de tecnologia, sim, estava achando que aquilo ali era um problema muito grande. Então, o acolher, o dizer, não se preocupe, eu vou já dar um comando aqui, ninguém vai mexer mais nas coisas da senhora e tal. Então, já diminui aquele problema. Ou seja, na nossa mente, o problema era uma formiga, mas para o cliente era um elefante. Então, essas metáforas ajudam até a pessoa a entender. Não se preocupe, que aqui quando a gente faz, já resolve aquela situação. Ou se não, aquela questão da hipérbole, né? As figuras de linguagem do nosso português. Nosso português é maravilhoso. É o exagero. Então, às vezes, o cliente, ele fala em forma de hipérbole. Ele é exagerado. Eu atendi um cliente uma vez que ele estava falando tanto realmente, que eu me perdi. Eu não sabia o que ele estava querendo fazer. Realmente, ele falou. Aí eu peguei o nome dele. É uma coisa que ajuda muito. É trazer o cliente para o mínimo, né? Em vez de estar lá no topo da hipérbole, ele voltar. Ir para ele, trazer ele para você. Exatamente. Eu peguei o nome, eu olhei rapidamente, porque o documento, assim que a pessoa chega, a primeira coisa é a identificação. Eu peguei o documento de identificação e ele estava realmente falando muito. Aí eu peguei o nome, seu Marcelo. Eu disse ao seu Marcelo, me desculpe. O senhor estava me falando várias coisas, mas eu ainda não entendi o que é que nós vamos fazer aqui. O senhor está em tal lugar, assim. Isso também é interessante. Não é situar o cliente. O senhor está em tal lugar, assim. Eu posso fazer tal coisa auxilia o senhor. É pertinente para a sua situação, porque às vezes ele está tão confuso, ele está assim, com a mente cheia de coisa, e às vezes você nem vai poder fazer nada ou vai fazer o mínimo. Mas diga a ele. Eu disse, olha, aqui, nesse setor, o senhor faz tal coisa. Esse outro tanto de resolução desse problema é no setor lateral. Assim que eu terminar a minha parte, aí eu transfiro a senha do senhor para outro setor. Pronto. E aí, mas ele não parou de falar, não. Eu atendi, mas ele continuou falando. Eu fechei meus ouvidos, realmente, porque estava me atrapalhando um pouco. Assim, aí eu parei de ouvir o que ele estava falando e fui focar na solução. No que você podia fazer naquele momento. Que eu tinha que fazer naquele momento. Exatamente. Né? Então, e o que se pode fazer, Gemima, para dar continuidade a esse tipo de procedimento, né? Ouvir, a empatia, assim como é que todo dia eu posso estar com esse procedimento em mente. Pronto. É o exercício. É exercitar essas dicas. Né? É praticar. É praticar essas dicas que nós estamos sempre conversando aqui nesse nosso quadro Simplifica, porque o nosso quadro é Simplifica. Então, por isso que às vezes até eu repito. Por que eu estou repetindo as mesmas coisas? Para nós colocarmos na nossa mente, memorizar e exercitar. Então, agora o passo é exercitar. É ouvir o cliente, é procurar resumir, né, aquilo que ele está falando, dizer para ele o que é, a fim de ficar claro o entendimento, para não ter palavras dúbias. Nada de palavra de vários significados. Não. Tentar ser o mais claro possível e resolver realmente aquele problema. E baseado nisso, nós teremos até uma oportunidade única, e nós aqui do Simplifica Mulher estamos disponibilizando para nossos ouvintes, para você que está aí, quer conversar conosco ao vivo. Iremos conversar no dia 16/8 sobre essas dicas que eu estou trazendo para atendimento ao cliente, também nossa outra sócia falando sobre organização empresarial, e você que está nos assistindo poderá fazer parte desse grupo e vamos conversar mais, vamos trocar essas ideias. Você pode ver que o link da inscrição desse dia, dessa oportunidade única, está na descrição aqui do vídeo. E você vai lá, se inscreve e nos encontraremos para poder conversar mais e vermos mais essas dicas maravilhosas. Com certeza, será um prazer termos vocês, empreendedores, nessa nossa oportunidade única e conversarmos mais sobre esse e outros assuntos.